Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando com o professor Joel Gracioso, que é doutor em filosofia. Estamos conversando sobre o assunto ciência e religião. Aliás, antes que eu me esqueça, professor, o senhor tem um site, né, onde as pessoas podem encontrar mais o seu trabalho. Qual é o site do senhor? É www.joelgracioso.com.br. Joel Gracioso, seu nome.com.br, no Facebook também pelo mesmo nome, né? facebook.com/Joel Gracioso. Para quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais do seu currículo. O senhor também escreveu diversos livros, lá no site encontra sobre os livros? Lá no site tem uma parte que é a questão de publicação, tem lá os livros que eu já fiz, a maioria está, enfim, alguns esgotados. Tem um que é Pequenas Reflexões, onde eu escrevo sobre vários temas, vários assuntos, né? Tanto na área de filosofia quanto de teologia, e aí é possível adquirir esse livro pelo site. Muito bem. Professor, evolucionismo e criacionismo, né? É uma outra discussão que não tem fim. Afinal de contas, o homem é o fruto de uma evolução natural ou foi Deus que um dia nos criou assim como a gente se encontra hoje? Eu acho assim, aí volta de novo aquilo que a gente discutia no bloco anterior, né? Ou seja, quando a gente fala se ciência e religião se contrapõem ou não, vai depender muito de qual religião que nós estamos falando e qual é a concepção que eu tenho de ciência. Então, a ciência, foi o que eu disse, é um modo de abordar a realidade a partir de um determinado método. E esse método tem essa conjugação desse trabalho, tanto dos meus sentidos quanto da minha razão. Então, a ciência é isso. Agora, a realidade não se reduz àquilo que a ciência pode demonstrar ou àquilo que o método científico pode captar e explicar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, repito, depende muito de qual religião que você está falando e depende muito realmente como você vivencia essa questão da ciência. O problema de alguns cientistas, o que ocorre? Você tem ali um problema, você levanta uma hipótese, estabelece uma teoria, você vai testar essa teoria, né? E aí você tem, digamos, os resultados, as informações. Só que aí tem um elemento que é muito delicado, que é como você vai interpretar essas informações. Certo. E muitos cientistas, eles vão além daquilo que o método autoriza. Então, o que muitos cientistas não percebem, alguns é interessante, tem cientistas que se você fizer determinadas perguntas para ele, dentro da pesquisa que ele está fazendo, ele vai dizer, olha, eu não sei, eu não posso responder. Aí ele vai dizer, por quê? Ele vai dizer, porque o que o método me dá é até aqui. Certo. As informações que eu tenho e o que eu posso me pronunciar com uma certa segurança a partir do método científico é isso, é até esse ponto. Ah, mas e essa outra coisa? Eu não sei. Ou seja, ele fez uma escolha de responder simplesmente como cientista. Honestidade intelectual. Exato. Só que tem pessoas que vão além. Quando ele vai além, é aí onde ele, no fundo, transforma-se ou em um religioso sem querer, porque ele já está afirmando coisas que o método não autoriza, ou é onde ele entra no espaço, no âmbito da filosofia, principalmente do que alguns chamam de metafísica, né? Essa questão do estudo dos primeiros princípios, da origem das coisas, da questão do ser, né? De onde tudo veio, para onde tudo vai, etc. Mas no sentido mais reflexivo, né? E não tanto daquilo que o método empírico me dá. Então, o grande problema é esse, quer dizer, se um cientista se prende ao método dele, até ali tudo bem. O problema é quando ele vai além. Ou pelo menos ele deveria ser honesto, ele deveria dizer, olha, tudo que eu disse até então é baseado no método. Daqui para cá, eu já estou filosofando. Eu já estou dando a minha opinião a partir de uma determinada filosofia que eu acho que é verdadeira. Entendeu? Então, e isso aconteceu nessa discussão evolucionismo e criacionismo? Então, isso que eu ia falar. O grande exemplo disso é o evolucionismo e o criacionismo. Certo. Ou seja, quando eu penso na questão da evolução, é interessante que todo mundo já pensa no Darwin, na questão do darwinismo, né? Ou do neodarwinismo. E isso é um problema, porque na realidade a gente tem que saber separar. Uma coisa é a evolução enquanto um fato. Essa é a primeira discussão que deveria ser feita. Ou seja, a evolução realmente é um fato ou não é? Eu tenho argumentos e tenho provas de que houve uma evolução? Esse é um primeiro ponto que tem que ser discutido. Supondo que houve uma evolução, porque tem vários argumentos. Aí é que surgem as teorias para tentar explicar esse fenômeno, esse fato. Então, o que se chama de darwinismo é uma teoria que defende que houve uma evolução e tenta explicar isso de um jeito. O neodarwinismo já é uma, digamos, correção ou uma tentativa de tentar o darwinismo mais forte. Então, se o darwinismo
vai se pautar tanto no conceito de seleção natural, mais forte sobrevive, toda aquela história, né? Se adapta mais rápido. O neodarwinismo é o conceito de mutação genética, etc. Então, é uma maneira de tentar explicar essa evolução que teria ocorrido. Então, esse modo de pensar se contrapõe à ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas? Em tese, não. Então, veja que são duas perguntas diferentes. Uma coisa é perguntar, a Igreja Católica aprova isso? É uma pergunta. Outra coisa é dizer, em tese, teoria, criacionismo e evolucionismo se contrapõem? Depende como você vê o evolucionismo. Então, se você entende a evolução numa perspectiva darwinista ou neodarwinista, eu diria que é bem delicado e difícil conciliar com o conceito de criacionismo, né? Mas também depende muito do que eu entendo por criacionismo. Então, por exemplo, se para mim criacionismo é a mesma coisa que fixismo, ou seja, Deus quando criou o mundo, ele já criou todas as coisas prontas e acabadas e não há nenhum tipo de desenvolvimento, de progressão, etc., né? Ele já criou tudo pronto e acabado e tudo apareceu no mesmo instante. Então, esse modo de pensar realmente se contrapõe totalmente com a ideia de uma evolução. Entendeu? E até mesmo apareceu no mesmo instante, se contrapõe até com a ideia bíblica. Sim, né? Entendeu? Santo Agostinho, por exemplo, ele tinha uma ideia chamada a questão das razões seminais, né? Eu ia falar sementes do verbo, é São Justino, é outra coisa. Mas as razões seminais, segundo Santo Agostinho, quer dizer, Deus criou, né? É que Santo Agostinho faz a distinção entre criar e formar, né? Então Deus, quando cria, ele cria a matéria ali sem forma, e aí depois ele vai formando essa matéria. Ele foi colocando sementes, ou seja, forças, energias, disposições, para que as coisas, quando ele cria uma vez só. Mas isso não quer dizer que as coisas que ele criou apareceu tudo no mesmo instante. Então, é como se Deus... Isso não exclui uma espécie de evolução, então? Exato. Por isso que alguns vão dizer... Lógico que é um anacronismo, porque ele não usa essa palavra, né? Tá. E ele nem está discutindo evolucionismo. Óbvio. Mas o que eu digo, o que é interessante é que ele defende um certo criacionismo dinâmico, digamos assim. Deus é um só teve um ato da criação, só que para ele criar é quando Deus cria a matéria, né? E vai dando forma a essa matéria. Mas, ao mesmo tempo, Deus coloca ali sementes, essas razões seminais, quer dizer, nessa própria matéria e nessa relação com a forma, Deus programou para que as coisas fossem se desenvolvendo e surgindo. Você entendeu? Hoje em dia, alguns autores defendem, não é muito aceito no meio acadêmico, essa é a verdade, porque o meio acadêmico predomina muito o darwinismo e o neodarwinismo. Certo. A verdade é essa. Mas tem alguns teólogos, né, alguns autores, mesmo filósofos, que defendem a ideia do chamado evolucionismo teleológico. O que seria o evolucionismo teleológico, né? Teleológico porque lembra telos, do grego, quer dizer fim, finalidade. Então é a ideia de que Deus poderia ter criado a matéria e teria infundido na matéria os próprios princípios do desenvolvimento e da evolução. Então é a ideia de que as coisas vão evoluindo, não por acaso, não aleatoriamente, mas elas vão se desenvolvendo e vão atingir um fim estabelecido pelo próprio Criador, por isso teleológico. Então não é obra do acaso, não é aleatório, não é uma coisa que não tem sentido, mas Deus cria a matéria e infunde na matéria os princípios e o fim que ela deve atingir. E no caso do ser humano, é a ideia de que o seu corpo, enquanto matéria, poderia vir de uma evolução, mas a alma não, né? É aí que surge a dificuldade dessa teoria, porque quando você pensa no âmbito material, tudo bem, mas quando você pensa em termos de alma, de espírito, etc., teria que ter uma outra intervenção de Deus ali. Ou seja, quando o corpo humano que estava vindo evoluindo de seres inferiores, naquele momento que ele estivesse preparado, Deus teria criado a alma humana. Aí é o Ruá, o sopro da vida. Exato, essa é a ideia. E aí entra no campo, obviamente, da teologia, da fé. Mas para a gente ficar em paz, a narrativa de Gênesis não é um livro científico. Exato. E que para nós está claro que Deus criou todas as coisas. Isso está claro. E isso é um assunto para um outro momento aqui, para a gente entrar na discussão literária de Gênesis, etc. Mas que Deus criou todas as coisas. Eu acho que o que é importante, obviamente, isso está Diácono, claro, pois não. É a questão de que Deus, de fato, criou, ou seja, ter claro que criar é chamar à existência. Criar é fazer com que exista algo que nunca existiu. Agora, Deus poderia ter criado as coisas num único instante, tudo, poderia, mas também Ele poderia ter criado tudo no sentido de ter programado isso e pensado isso. Então, do ponto de vista teórico, isso não é um absurdo. Entendi. Lógico que aí é uma tarefa, seja dos cientistas explicar como surgiram as coisas,
dos filósofos discutirem se isso tem razoabilidade ou não. E o teólogo vê até que ponto a tradição, o magistério e a escritura fala sobre isso. E está ali cuidando para que a lógica da fé não entre em contradição, porque aí, de novo, a gente voltaria na questão da coerência, etc. Professor, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta difícil para o senhor responder em apenas um minuto e meio, que a gente tem tempo só. A pessoa que está diante dessa crise, né, diante de uma dificuldade de fé ou até mesmo uma dificuldade científica e que, de repente, os seus estudos, de repente, levaram essa pessoa para essa crise, né? Puxa vida, e agora, ciência ou religião, como é que eu faço? O que o senhor nos diria? Como é que o senhor daria uma luz para essa pessoa? Eu diria o seguinte, no período medieval existiam alguns autores que defendiam a doutrina da dupla verdade. A fé ensina uma coisa, a razão ensina outra e não tinha problema nenhum. Essa doutrina é falsa. A verdade é uma só, né? E o primeiro ponto é isso, nunca esqueça que a verdade é uma. E a verdade o que é? A verdade é aquilo que nos mostra o real. É aquilo que realmente revela o que as coisas realmente são. Se Deus nos deu tanto a inteligência, a razão, quanto a fé, é porque Ele não quer que a gente abra a mão de uma ou de outra. E como diria o Papa João Paulo II, de novo na encíclica que eu citei aqui, fé e razão, né? O espírito humano, para voar em direção ao absoluto, ele precisa de duas asas que batam sincronicamente em harmonia, que é a fé e a razão. Então, se em algum momento você estiver em dúvida, em angústia, eu te diria, não abra mão, nem da fé e nem da razão. Se você está em conflito, é porque deve estar algum problema, ou do lado da razão, você não está usando a sua razão direito, né? Você está ali exagerando em alguma coisa, você está hipervalorizando ela demais, e aí tomar cuidado, porque às vezes a soberba e o orgulho atrapalha muito nisso, né? Ou às vezes é porque você também está com uma concepção de fé um pouco confusa e indevida. Então eu diria, se o conflito e a dificuldade está surgindo, pare e peça a Deus a graça, busque ajuda em pessoas que vivam esse equilíbrio e que mostrem e que ajudem você a ver se você está entendendo realmente o que é fé e razão ou se você não tem uma compreensão errada do que seja fé, do que seja razão. Porque Deus jamais nos daria duas coisas ao mesmo tempo e depois pediria para a gente abrir mão de uma delas. Certíssimo. Essa dica é boa, hein? Busque um diretor espiritual, uma pessoa capacitada, alguém que vai te ajudar nessa crise. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor em outros momentos aqui. Foi muito legal o papo, o assunto é interessante e o programa voou, obviamente, né? Muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui, o programa Eclésia de hoje está encerrando. Curta a página do programa Eclésia no Facebook, facebook.com/programa Eclésia. A gente divulga todas as coisas do nosso programa também lá no Facebook, trechinhos de programas antigos, divulgação dos próximos programas. Uma maneira da gente ficar junto também lá nas redes sociais. Divulgue para todo mundo a página do programa Eclésia também lá no Facebook, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.